Canal Net Futebol. Se inscreva no nosso canal, deixe seu like, principalmente compartilhe para amigos. Aqui você terá todas as informações sobre futebol brasileiro e internacional. Vamos falar começando sobre o jogaço de ontem na semifinal da Libertadores, Inter 1, Fluminense 2, conseguindo o heróico, a virada histórica do Fluminense com gols de Cano e John Kennedy. Fluminense está na final da Libertadores, esperando o confronto de hoje entre Palmeiras e Boca Juniors. Torcida do Fluminense está em êxtase, principalmente pelo desempenho de Cano, Marcelo e do Fernando Diniz ao comando do Fluminense. Vamos falar também sobre a questão aí que está definido a final da Sul-Americana. Fortaleza e LDU se enfrentam em Maldonado, no Chile, para ver quem vai ganhar a tão famosa sonhada Sul-Americana que dá uma vaga para Libertadores. Vojvoda com um grande destaque versus Paulo Guerreiro, hoje grande atacante da LDU. Vamos ter esse confronto aí no mês que vem para ver quem será campeão da Sul-Americana, Fortaleza versus LDU. Vamos falar agora também sobre a rodada da Champions, onde que teve um massacre ontem do Newcastle, aplicando uma goleada para cima do Paris Saint-Germain por 4-1. Mbappé não tomou conhecimento e principalmente a estreia do Newcastle na Champions League em casa foi aplicada uma grande goleada no Paris Saint-Germain. Principalmente tendo alguns destaques como o ponta paraguaio Almiron, Bruno Guimarães comandando o meio de campo e Nick Pope, o goleiro, que teve grande destaque parando o ataque tão poderoso do Paris Saint-Germain. E ano após ano, passa-se Champions e Champions, Paris Saint-Germain vem acumulando grandes vexames e essa goleada é mais uma delas. Para o outro jogo do grupo, Borussia Dortmund e Milan não saíram do 0-0, inclusive embola muito essa grupo, porque o Newcastle hoje está liderando com 4 pontos, o Paris Saint-Germain vem em segundo, o Borussia Dortmund tem 1 ponto e o Milan também 1 ponto. Então, supostamente esse grupo, que é um grupo bem grupo da morte, vai ser muito equilibrado até a última rodada. Um jogo bem morno, mas não saiu do 0-0. Outro grupo, o Manchester City não tomou conhecimento, mas teve grandes dificuldades contra o RB Leipzig, principalmente sofrendo gols, que está tendo um grande problema para Pep Guardiola. Mas mesmo assim, Julián Álvares, o atacante argentino que foi campeão da última Copa do Mundo, definiu e o City ganhou por 3-1, tá? Também tendo o gol de Randon Doku, o grande atacante de ponta que foi contratado nessa temporada. Então o City está liderando com 2 vitórias esse grupo. Em outro caso, outra situação, a outra partida do grupo, Estrela Vermelha e Young Boys empataram em 2-2. O Estrela Vermelha saiu na frente, ampliou com 2-0 e depois o Young Boys conseguiu virar a partida em relação a empatar o jogo, deixando claro aí que vai ser 2 equipes que irão talvez disputar pela Europa League, pela terceira colocação. Está bem claro para mim que vai acabar acontecendo City e Leipzig se classificando. Falar um jogo bem movimentado foi Atlético de Madrid 3, Feyenoord 2. Inclusive o Atlético de Madrid teve que rebar para ganhar esse jogo. O Feyenoord saiu na frente, o Atlético de Madrid empatou, o Feyenoord fez 2-1 e aí o Atlético de Madrid, com Morata e Griezmann inspirados, conseguiu a virada no Metropolitano na sua casa, conseguindo um grande resultado, principalmente após o empate na primeira rodada com a Lazio. E hoje o Atlético de Madrid está liderando junto com a Lazio, que conseguiu ganhar do Celtics na Escócia, tendo um grande resultado por 2-1. Inclusive, Ciro Immobile, o centroavante, e o Pedro, atacante espanhol, teve muito resultado. E o Celtics, infelizmente, já é a segunda derrota. Perdeu fora de casa para o Feyenoord com 2 expulsos e agora em casa não conseguiu superar a Lazio. Supostamente nesse grupo ele será o último colocado
dentro dessas possibilidades. Então a Lazio vem um resultado muito satisfatório e está liderando o grupo juntamente com o Atlético de Madrid. O Feyenoord vem ali em terceiro com 3 pontos e o Celtic com 0. Vamos ver como que vai acontecer. E aí o jogo bem amargo, jogo ruim, mas o Barcelona conseguiu a vitória no finalzinho do primeiro tempo com o Ferran Torres fazendo 1-0 para o Barcelona. No segundo tempo só deu Porto atacando de todas as formas, teve um gol anulado, supostamente ia ter um pênalti bem suposto, aonde o Cancelo bota a mão na bola, só que o juiz acabou não dando esse pênalti e aí o Barcelona teve que se segurar até o final. E aí o outro jogo do grupo, o Royal Antwerp 2, Shakhtar Donetsk 3. Shakhtar conseguiu um grande resultado contra o campeão belga, inclusive embolando esse grupo, bem disputado aí, até porque o Shakhtar perdeu a primeira partida para o Porto e aí conseguiu essa vitória fora de casa. O Royal está na última colocação, então Barcelona 6 pontos, Shakhtar e Porto com 3 e o Royal na última posição. Eu acho que está bem definido que o Barcelona será o primeiro colocado no grupo e ali da segunda competição, ali na segunda colocação, vão disputar Shakhtar ou Porto, mas para ser esse confronto, principalmente pelo confronto direto, agora vai ser definido lá em Portugal, porque o primeiro, o Shakhtar, o Porto levou. Vamos falar agora do futebol brasileiro. Inclusive, a limpa será feita no final do ano no Corinthians. E um deles que supostamente sairá do elenco do Corinthians é o lateral direito Fagner. Lateral direito Fagner que tem uma história aí muito grandiosa com o Corinthians, mas Mano Menezes assumiu o comando da equipe e irá fazer uma limpa, como alguns outros jogadores, como Gil, Fábio Santos, Juliano, Renato Augusto e mais. Vamos falar também sobre Jorge Sampaoli, que definiu a sua saída. Recebeu a multa à vista da diretoria do Flamengo, mas disse com todas as letras que foi minado do início até o fim, em relação ao elenco, em relação à parte interna do clube e principalmente pela torcida. E aí ele coloca esses fundamentais para o resultado, o trabalho não ter sido satisfatório. Principalmente o Sampaoli perdeu muito o grupo após o seu preparador físico da sua comissão agredir o atacante Pedro naquela virada contra o Atlético Mineiro no Independência por 2-1 e ali em diante já não teve muito ambiente. Agora a gente vai falar sobre o líder do campeonato. Lúcio Flávio irá comandar interinamente o comando juntamente com Joel Carli, o Botafogo, nos próximos jogos e principalmente nesse clássico contra o Fluminense. O Fluminense está vindo em alta após a classificação para a final da Libertadores e precisa também ganhar no Brasileiro, e o Botafogo precisa desesperadamente da vitória, principalmente para aumentar a diferença para o segundo colocado. Então Lúcio Flávio comandará a partida e principalmente Tiquinho Soares deve ser titular, porque Diego Costa está suspenso. Galera, esse é o nosso vídeo do canal NetFootball. Gostaria de vocês deixassem o seu comentário, assistissem o vídeo até o final, deixassem o seu like e principalmente deixem o seu comentário. Grande abraço!